Nós vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Você pode abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1 e deixar aberta enquanto eu converso um pouquinho com você. Nós estamos vivendo, como temos ouvido muitos falarem, e nós temos falado aqui, em tempos penosos, como trabalhosos. E nesses tempos trabalhosos, a gente pode ver que as igrejas não estão cheias, até porque não podem. Quando podiam, não estavam, porque não podiam, ou porque o povo não vinha. Agora que não pode muito bem, né? O povo também às vezes não vem, por medo, por temor. E nós temos vivido esse tempo, nós temos enfrentado esse tempo de dificuldade. E eu louvo a Deus porque nós estamos em família aqui hoje, porque talvez a gente possa fazer aqui mais um estudo bíblico, né? Sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Mas o que importa nesses dias, e hoje de manhã o pastor falou sobre isso, não são os bancos da igreja cheia, não é o que nós podemos fazer ou aquilo que nós conseguimos fazer como igreja. O que importa nesses dias, e o que mais importa na nossa vida, não é a sua denominação, não é se você é salvo ou perdido, não é se você participa de uma igreja ou não, mas o que mais importa nesse tempo, e é claro que todas essas coisas dizem respeito a isso que nós vamos falar, mas o que mais importa nesse tempo é o relacionamento com Deus através de Jesus. Porque muitos de nós perdemos ou temos dificuldade com esse relacionamento. Eu já disse há alguns anos atrás, e eu estava me lembrando ontem à noite, eu tenho alguns irmãos aqui, tenho alguns amigos. E eu posso ligar para um amigo, ligar para o irmão Manuel e pedir $1.000 emprestado. Como ele é um homem próspero, ele tem. E ele vai me emprestar os $1.000. E eu pago os $1.000 e daqui um ano eu ligo para o irmão Manuel de novo. E peço 5.000. Como eu paguei os 1.000, ele me empresta os 5.000. E eu pago de novo 5.000. E depois de uns 2 anos eu ligo para ele de novo. E peço 10.000. E como eu paguei o 1.000, paguei os 5.000, ele me empresta os 10.000. E é claro, eu pago os meus compromissos. E aí ele me empresta e eu pago os 10.000. Mas daí só depois de 2 anos eu ligo para ele. Quando ele pegar o telefone e ver o meu nome lá no identificador, o que ele vai pensar na hora? Esse cara quer dinheiro emprestado. Esse sujeito só quer dinheiro emprestado, ele nunca me liga, mas todas as vezes que ele me liga, ele pede dinheiro emprestado. E ontem, enquanto eu estava deitado lá com um pouco de insolação, porque nós trabalhamos aqui o dia inteiro, na minha cabeça, talvez o Espírito Santo falando comigo, foi mais ou menos assim: o que Deus pensa de você quando você dobra os seus joelhos? Qual é o tipo de conversa que você tem com Deus? Qual é o tipo de relacionamento que você tem tido com Deus? As suas orações são aquela mesma ladainha, pedindo misericórdia por um problema que surgiu,
Ou será que você tem desenvolvido um relacionamento íntimo com Deus e quando você entra na presença dEle, você entra porque você ama a presença dEle e quer estar na presença dEle? Será que o que nós cantamos aqui diz respeito à nossa realidade? Senhor, te quero ouvir a tua voz. Senhor, eu te quero mais e mais. Ou será que você pode dizer que hoje você veio aqui para se derramar na presença dEle? Para dizer para Ele que o ama, que você não vive sem Ele, que você precisa dEle? Ou será que é sempre aquela mesma conversa de sempre? Senhor, eu estou precisando de 5 mil emprestado. Jesus, eu não sei como eu vou pagar o aluguel esse mês. Ó Senhor, pelo amor de Deus, meu filho está doente. Não, Senhor, na minha casa não, eu não aceito. E demanda coisa de Deus. Ou será que você tem prazer em entrar na presença dEle e ter comunhão e relacionamento com Ele? Será que as nossas vidas têm sido vidas de relacionamento com Deus? Será que a minha vida tem sido vida de relacionamento com Deus? Ou eu só busco a Deus quando eu preciso, quando as coisas vão mal, vão de mal a pior? Nós precisamos reavaliar nosso relacionamento com Deus. E para que nós nos relacionemos com Jesus, eu queria lembrar você hoje de manhã de algumas coisas, porque você sabe. Eu só quero trazer à sua memória algumas coisas. O apóstolo João escreveu o Apocalipse, mas as epístolas para as igrejas dispersas, e ele escreveu o Evangelho de João. João teve um relacionamento tão íntimo com Jesus, que a Bíblia diz, no seu próprio livro, no seu próprio evangelho que ele escreveu, diz que ele era o discípulo amado, que recostava a cabeça no peito de Jesus. Ele se sentia tão à vontade com Jesus, que ele tinha o prazer de descansar na palavra de Jesus. Ele andou tão próximo com Jesus. Ele era um sujeito tão afoito, tão ansioso, mas no final da carreira ele ficou tão parecido com Jesus, que nas suas epístolas ele não chama mais de irmãos, ele não chama mais de amigos, mas ele escreve filhinhos. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ele conhecia tanto Jesus que ele servia, que ele dizia assim: olha, com eu, nós temos um advogado junto ao Pai. João escreve sobre Jesus como ninguém. Eu poderia passar aqui pelo livro de João, falando quem é Jesus para João. João tinha um amor e uma intimidade tão grande com esse Jesus. Foi ele que ficou aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. Foi ele quem assumiu Maria morto. João, ele vê Jesus crucificado e ensanguentado, mas lá no Apocalipse ele tem uma visão de um Jesus glorificado. Ele diz assim, que ele ouviu uma voz por trás dos seus ombros, e ele virou para ver quem falava com ele, e a visão que ele teve foi maravilhosa. Ele semelhante ao Filho do Homem, e o seu rosto brilhava como o mais puro sol do meio-dia. As suas vestes eram brancas e os seus cabelos brancos como a branca lã. Ele vestia um cinturão dourado no peito, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Mas João começa escrevendo sobre Jesus em João, e fala sobre Jesus de uma maneira tão singular, mas ele chega aqui no Apocalipse. E eu não quero delongar a minha palavra hoje, mas aqui no Apocalipse 5 do capítulo 1, na verdade no versículo 4 do capítulo 1,
ele começa a saudação às igrejas. E ele diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. João, ele escreve sobre Jesus. E eu quero só lembrar você nessa manhã sobre esse Jesus. Eu quero só falar um pouquinho para você nessa manhã sobre essa descrição de João. Se você pegar o livro de João, o Evangelho de João, nós podemos, só a título de conhecimento, é claro que tem muito mais coisa, mas eu estava anotando agora cedo ainda, no capítulo 1, João descreve Jesus como o verbo vivo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 2, ele é o purificador do templo, ele entra no templo e purifica o templo. No capítulo 3, João é o amor revelado de Deus. 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 4, ele é a água viva. Em João 5, ele é o Filho de Deus declarado, ele se declara publicamente Filho de Deus. Em João 6, ele é o pão da vida. Em João 7, ele é o rio de águas vivas. Em João 8, ele é a luz do mundo. João 9, ele é o que nos dá a visão. Em João 8, ou melhor 10, ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. Em João capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. Em João capítulo 12, ele é aquele, o bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Em João capítulo 13, ele é o humilde servo. Em João capítulo 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 15, ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. Em João 16, ele é a nossa paz. Em João 17, ele é o nosso intercessor. Em João capítulo 18, ele é o cordeiro preso pelos homens que ele veio salvar. Em João capítulo 19, ele é o cordeiro morto e crucificado. Em João no capítulo 20, ele é o Deus ressuscitado. Em João no capítulo 21, ele é o Deus todo-poderoso que sobe ao Pai com todo o poder no céu e na terra e envia os seus discípulos. E agora aqui em Apocalipse, João, na sua saudação, ele diz: olha, da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para João? Ele é a fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha. O que é a fiel testemunha? Por que ele é chamado de fiel testemunha? Porque Jesus veio com um plano de Deus. Jesus, ele nasceu da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo, com um único intento, um único propósito de salvar a humanidade. Testemunha no grego é a palavra mártir. Jesus veio sabendo que ele seria o primogênito dos mártires, que ele seria o primeiro a morrer por amor a Deus, que ele seria o primeiro a morrer por pregar um novo evangelho, segundo Hebreus, um novo e vivo caminho, segundo a palavra, aquele que rasgaria o véu e nos daria acesso direto ao
Pai são um, e ele estava para cumprir a vontade do seu Pai e não a sua. Como homem, Tiago diz que ele sofreu todas as tentações e não pecou. Por isso que ele é a fiel testemunha, porque ele não falhou na sua missão de, sabendo que ia morrer, não desistir. Será que nós somos testemunhas fiéis de Jesus? O servo não é melhor do que o seu senhor. Se eu fui perseguido, vós também sereis perseguidos. Ele fala que no mundo nós teremos aflições. E ele diz, mas tem de bom ânimo. Em João, ele diz que ele nos deixaria a paz que é dele. Ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Entendo uma coisa, você será testemunha de Jesus se você tiver um relacionamento com a fiel testemunha. Jesus nos envia, ele diz em Atos 1:8, ele diz, olha, 1:7, os discípulos perguntam, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas, negócio de fim do mundo, restaurar Israel, tal. Ele diz, olha, quanto aos tempos e estações, não é dado conhecer aos homens. E no versículo 8 ele diz assim, mas vocês receberão poder, ser o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Veja que o início da nossa caminhada cristã deveria ser como o início da caminhada de Jesus ao descer do céu. Só que o Evangelho, ele deu uma guinada, não é? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E aí o homem saiu pregando. E com o passar do tempo, o Evangelho foi se adaptando às nossas necessidades e gostos. E Paulo falou isso para Timóteo, falou, cuidado, vai chegar um tempo que eles não suportarão mais a sã doutrina, terão comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que você quer? Vamos fazer uma pesquisa de campo e vamos ver o que o povo gosta. Ah, o povo gosta de prosperidade, então vamos pregar sobre prosperidade. Nós vamos abrir uma igreja nessa comunidade e nós vamos começar a pregar sobre prosperidade. E aí a igreja enche, porque todo mundo quer dinheiro, ainda mais num país capitalista. O que o povo está querendo agora? O povo quer cura, então vamos pregar sobre cura. E ainda nós vamos dar dom de cura na igreja aqui, para todo mundo. O povo vai sair daqui tudo cheio de dom de cura. E aí nós vamos adequando o Evangelho aos nossos gostos. Vamos adequando o Evangelho às nossas formas, à nossa vida pecaminosa. Mas o Evangelho verdadeiro é esse de sereis minhas testemunhas. Vocês serão os meus mártires. É o que Jesus está falando. Por isso que as pessoas se decepcionam com Jesus. Mas não foi Jesus que pregou esse evangelho que estão pregando. Jesus disse desde o começo, sereis minhas testemunhas. Vocês vão padecer, vocês vão passar por perseguições, por sofrimento. Ele chega a dizer assim, olha, quem não agradar pai, mãe, quem não desagradar pai, desagradar mãe, desagradar esposo, filho, filha, não é digno de me seguir, não é digno do meu reino. Mas nós queremos agradar todo mundo. Não, nós temos que ser bem visto por todo mundo. Você e eu precisamos tomar o nosso lado. Ou você é testemunha da fiel testemunha, ou você nunca terá acesso à fiel testemunha. Ou você é testemunha verdadeira de Jesus, ou você nunca chegará a conhecê-lo de verdade. O problema é que, apesar de sabermos, nós representamos ou significamos muito pouco daquilo que cremos. Eu sei que no momento de adoração todo mundo levanta a mão e fecha os olhos, mas fica de olho aberto na próxima adoração
e olha para a cara do seu irmão e vê se ele está dizendo aquilo mesmo de coração. Vê se ele quer dizer mesmo aquilo de coração. Deixa eu ir mais além. Procura conviver um pouquinho mais com o seu irmão e ver se ele realmente é aquilo que ele está dizendo. Jesus, eu quero te conhecer mais e mais, mas você não aparece em uma reunião de oração. Não estou dizendo que você não ora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu só estou aproveitando para fazer propaganda aqui. Nós temos reunião de oração de segunda a sexta, lá no nosso prédio administrativo antigo, tá? É só uma propaganda, não estou cutucando ninguém aqui, pelo amor de Deus. Eu quero te conhecer mais, Jesus, mas você não lê a Bíblia. Você não tem um minuto de devocional com Deus por dia. Você lembra de Deus na hora de dormir e fala com Deus dormindo. A minha esposa fica brava comigo quando ela está falando comigo e eu durmo. Às vezes acontece, ela está lá conversando comigo, de repente ela vê que ela está falando sozinha. Ela fala, o sujeito dormiu de novo. Eu imagino Deus, mas Deus é compreensivo, pastor, Ele sabe que eu trabalhei duro o dia inteiro. Você tem muita energia para trabalhar duro o dia inteiro, mas não tem energia para tirar um tempo com o seu Deus. E nós queremos as bênçãos desse Deus, mas o nosso relacionamento com Ele está tão curto. Isso é culto de doutrina hoje, pastor? É culto de doutrina. Glória a Deus. Irmãos, João apresenta Jesus como a fiel testemunha. E é por isso que logo em seguida ele fala o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos, Paulo vai dizer que Jesus foi o primogênito entre os irmãos, o primeiro deles a morrer e vencer a morte. Ele é primogênito dos mortos porque ele morreu para vencer a morte por mim e por você. Nós seguimos ele e nós, em nome de Jesus, segundo Romanos, somos mais do que vencedores. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Aí a gente ouve aleluia e glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos entender que somos aquilo que Jesus é. Ou deveríamos ser. Ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos. Ele morreu em primeiro lugar. A Bíblia diz, ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo vem falando que ele é o cabeça, a cabeça da igreja. E se a cabeça vence, irmão, o corpo vence. Gosto quando alguma pessoa de mais idade fala assim, eu estou com mais idade no corpo, mas a cabeça está boa. A cabeça ainda quer fazer de tudo, a gente ainda quer fazer de tudo, o corpo nem aguenta tanto mais, mas a cabeça está boa, a cabeça tem que estar boa. E se a cabeça está boa, o corpo vai junto, o corpo caminha junto. A cabeça, a pedra de esquina na sua vida é Jesus. Jesus é o autor da sua vida, Jesus é o caminho da igreja. Mas vamos lá. Ele é o príncipe dos reis da terra. Glória a Deus. Sabe por que eu amo essa palavra? Porque a despeito desses homens pensarem que eles podem fazer o que quiserem, criarem as leis que querem, fazerem os conselhos que querem, o salmista no Salmo 2 diz que Deus olha, eles têm um rei, eles têm um Senhor, e este é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele é Jesus Cristo. Eu gosto de Apocalipse 15, aliás, faz tanto tempo que a gente não canta, tem tanta música que a gente não canta aqui mais, que o líder de louvor cortou. Era tão boa, mas ele cortou. Glória a Deus. Ó Rei das nações, Ele é o Rei das nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não te temerá?
quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é o Rei das nações. O homem pode propor no seu coração qualquer coisa, mas Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Eu citei aqui domingo passado Filipenses, quando Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que está e que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua confesse, todo joelho se dobre e confesse que Ele é Deus, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Não existe nada e nem ninguém que esteja sobre Ele. Ele é o Rei das nações. É Ele quem manda. Deixa eu te dizer, Ele não perdeu 2020 da sua agenda. Ele não perdeu o controle sobre a terra e sobre o universo. Ele determina, Ele manda e as coisas se cumprem. Jó diz que Deus nasce e Ele manda e ela murcha. Jó diz que Ele chama os raios pelo nome, eles se apresentam diante dEle e diz: eis-nos aqui, Senhor. Ele diz em Isaías que o nosso Deus mede as águas da terra na palma, na concha da terra, na balança do seu dedo. Esse é o Deus que você veio aqui hoje servir e glorificar. Aleluia. Ele é o rei, o príncipe dos reis da terra. Mas João faz uma declaração muito linda. Ele diz que Ele é aquele que nos ama. Aleluia, aleluia. João diz que não tem amor maior do que esse, que alguém entregasse o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Não existe amor maior, não há nada que se compare a Ele. Eu não sei como que está o seu coração, mas eu quero dizer hoje para você que está aqui, para você que está nos assistindo, Jesus ama você profundamente. A Bíblia diz que quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Aqui ele faz uma pergunta, ele diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? E ele diz assim: ainda que uma mãe viesse esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Deus não se esquece dos seus. Deus te ama, Jesus te ama com todo o teu ser. Em Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 3, quando o povo está perdido, tinha deixado de ouvir a voz de Deus, Jeremias é usado por Deus e diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, e também com eu te atraí. Esse é o Deus que te amou na eternidade. O Salmo 139 diz que você e eu ainda éramos informes, não tinha forma nenhuma, éramos só uma sementinha, e o Senhor já te reconhecia, o Senhor já estava te formando, o Senhor já estava cuidando de você. Jeremias, no capítulo 1, Deus fala para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te dei as nações por profeta. O Senhor te ama desde a eternidade. Ele tem um plano para você desde a eternidade, e o plano dele para você é: ser-me-eis testemunhas.
Cada um de nós vamos testemunhar de uma forma, mas todos nós precisamos ter a palavra de Deus em nós. Sabe por quê? Porque Ele te amou. Ele te amou profundamente. E a prova é, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nos amou de maneira tão forte, tão grande. Seria difícil aqui eu falar como foi isso, porque a Bíblia nos escreve, mas é difícil nós explicarmos Isaías 53. É difícil nós explicarmos Pedro, que diz que nós fomos comprados por um alto preço. Diz que Ele não pagou com coisas corruptíveis, mas Ele nos comprou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Isaías diz que foi por causa do sacrifício dele que eu e você fomos salvos, que foi por causa do sacrifício dele e dos machucados, dos ferimentos, das pisaduras, como diz o português, que nós fomos sarados. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa do sangue dele que nós estamos aqui. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos lava de todo pecado. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João diz: em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E ele conclui com uma palavra que o apóstolo Pedro também deixou. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Nós somos reis e sacerdotes para Deus Pai, não para o mundo. O evangelho de que eu e você somos reis e sacerdotes para esse mundo aqui não é um evangelho verdadeiro. Deus não nos chamou para conquistar grandes coisas materiais nesse mundo. Jesus deixou isso muito claro em sua palavra. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As coisas deste mundo Deus vai lhe acrescentando conforme nós precisamos. Mas Deus não quer que eu e você nos distraiamos com as coisas deste mundo, porque nós somos reis e sacerdotes para Deus, o Pai. O que significa isso? Significa que nós somos uma geração eleita, sim, mas para uma tarefa especial. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para que tudo isso? Para ficar rico aqui, ter as mansões aqui, os palácios aqui, ganhar muito dinheiro e ficar aqui numa boa. Eu tenho dito que nós não vamos ficar eternamente aqui. Não viva como se você fosse viver aqui para sempre. Viva sabendo que um dia você vai estar de frente com o Senhor seu Deus. Não esqueça-se, Ele te amou, com benignidade te atraiu. E como você está respondendo a esse amor? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te chamou com um propósito, o Senhor te amou com um propósito. Não foi para que você tivesse todas as benesses dessa terra, mas foi para que você anunciasse as virtudes dele que vos chamou. O que nós fazemos aqui é anunciar Jesus.
Nós vivemos para anunciar Jesus. Jesus, e vamos morar eternamente com Jesus, mas não deixe Jesus, não perca Jesus de vista, não perca esse Deus de vista, porque ele diz assim: olha, em outro tempo vós não erais povos ou povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Em quem? Nesse que João prega, em Jesus. Foi em Jesus que nós alcançamos a misericórdia. Ele nos amou, Ele nos lavou com o seu sangue, lavou os nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Não existe nada melhor do que saber quem somos, a não ser do que viver quem somos. Igreja do Senhor, é tempo de vivermos o Evangelho de Cristo, é tempo de sabermos quem somos de verdade e para o que somos de verdade. É tempo de dar significado às nossas palavras em oração e em cântico, para que o mundo veja quem nós somos. A igreja está tão misturada com o mundo que o mundo não vê mais quem é igreja e quem é igreja não vê mais quem é o mundo. Está tudo certo, está tudo do mesmo jeito. Nós precisamos de um relacionamento com Deus. Nós precisamos de um relacionamento real com Jesus Cristo. Você precisa entrar na presença desse Deus e ter um relacionamento real com Ele. Não é fácil, porque amizades não são fáceis. Amizade não é fácil. Você vai ficando amigo, você vai andando junto, conversando mais, liga mais, manda mais WhatsApp, vai pescar junto, não pega nada, mas vai pescar junto. Mas você vai ficando mais amigo das pessoas. Assim é com Deus. Nós não levamos Jesus na pescaria, segundo minha esposa, porque não pegamos peixe nenhum. Assim é com Deus. Só eu peguei. Com Deus, nós precisamos ter mais conversa com Ele, mais interação com Ele, precisamos levar Deus mais nas nossas atividades diárias. Nós levantamos de manhã, fazemos ali talvez uma oração rápida, se é que faz, e já corre para o serviço, e lá você tem amizade com fulano, com ciclano, tal, mas Deus fica fora do seu dia. Nós precisamos conhecer mais esse Jesus. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Irmãos, é uma alegria poder ter o príncipe dos reis da terra como nosso Senhor, porque Ele controla tudo e nós temos acesso direto a Ele. É que nós pouco cremos naquilo que pregamos, não é? Se nós tivéssemos noção do Jesus que nós servimos, a igreja caminharia muito mais vitoriosa nessa terra e nós impactaríamos muito mais as pessoas nessa terra. Eu tenho esse Jesus, eu sei que você tem, mas se alguém que está nos assistindo ainda não tem esse Jesus, eu gostaria de oferecer para você Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar a tua vida. Ele é o único que pode te dar a alegria de viver. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tristeza, nesse tempo de angústia, de ansiedade, de sem saber o futuro. Eu sei muito bem o meu futuro. A Bíblia diz que se eu morrer ou se eu viver, eu vivo em Cristo. E se eu morrer, eu estarei com Cristo. É o melhor futuro que eu posso ter. Por isso eu não temo nada, por isso eu não temo a morte, por isso eu não temo os problemas. Eu sei quem está comigo. Eu sei quem é Jesus, esse Jesus que eu apresentei para você hoje, e Ele quer morar na sua vida e fazer diferença na sua história, transformar a sua vida nunca mais será a mesma. Os problemas virão, as dificuldades virão, mas saiba que Jesus está contigo, Ele não te abandona jamais, e Ele será para você esse amigo, esse rei, esse príncipe, esse amigo verdadeiro que te não só guarda,
mas que te dá a promessa de vida eterna. Se você quiser, aí onde você está, você pode entregar a sua vida para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, reconheça que Jesus é o único Salvador. Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Reconheça isso em seu coração, fale com Ele. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, te dar uma nova história, um novo nome. E você, procure uma das nossas igrejas, Assembleias de Deus, mais próximo da sua casa. Se você não tiver uma das nossas igrejas, mas tiver qualquer outra igreja evangélica que pregue com verdade esta verdade, você é muito bem-vindo. Fale com o pastor, diga que você aceitou Jesus em uma live e ele vai cuidar de você, vai discipular você e você será com certeza uma nova criatura. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos aqueles que estão nos assistindo e Deus abençoe a você que está aqui. Ainda em tempos de dificuldade, nós saímos dos nossos lares e viemos aqui adorar a Deus. Amém? Vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Se você quiser ficar de pé, por favor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu e me compreendeu sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Espírito, 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 e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Pode continuar cantando. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Que o Senhor te acompanhe e te guarde. Que o Senhor te proteja. Que nenhum mal, nenhuma peste chegue à sua tenda. E que você seja guardado debaixo das asas do Altíssimo. No nome de Jesus, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.